Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que, olha, é muito conhecido por arquitetos e designers de interiores. Existe um abismo enorme entre a empolgação de pegar o diploma e a realidade, que às vezes é bem dura, de conseguir clientes e de fato construir um negócio. E aí vem aquela pergunta, né? A pessoa se forma, abre o escritório e cadê os clientes? É uma pergunta que ecoa na cabeça de muito profissional que está começando. Parece que foi feito tudo certo, seguindo o roteiro, mas a parte mais crucial, que é atrair os clientes, parece um grande mistério. Isso é super comum e a gente vai entender direitinho o porquê. Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Por que é tão difícil? A primeira coisa a entender é que essa sensação não é algo isolado, sabe? É um obstáculo real, estrutural mesmo, que muita gente enfrenta. Mas a boa notícia é que quando se entende a raiz do problema, fica bem mais fácil encontrar a solução. Basicamente, tudo isso se resume a duas razões principais que criam essa barreira inicial. São dois grandes obstáculos que, juntos, montam aquele quebra-cabeça que tantos arquitetos e designers em início de carreira precisam resolver. E aqui estão eles. Primeiro, a gente tem a lacuna educacional. A faculdade prepara muito bem para projetar, mas e a parte de gerir o negócio, de fazer marketing, de saber vender um serviço? Isso quase nunca é ensinado. E segundo, tem a lacuna de credibilidade. Pensa só, o cliente que geralmente tem o poder de investimento para um projeto maior está na faixa dos 40, 50 anos para cima. E aí, é natural que role uma certa desconfiança em entregar o projeto da vida da pessoa para um profissional de 25 anos, questionando a experiência dele. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: quem está passando por isso não tem falta de talento, viu? É um desafio do sistema. A estrutura da formação e a própria dinâmica do mercado é que criam esses obstáculos. É fundamental entender isso para seguir em frente sem desanimar. Tá, mas e aí, como superar isso? A resposta está numa virada de chave, numa mudança de mentalidade muito poderosa. Em vez de pensar apenas em marketing, o foco precisa ser em construir autoridade. E o que é essa tal de autoridade, afinal de contas? É a percepção que o cliente tem de que aquele profissional não é só mais um no mercado, mas sim a referência naquele assunto. É quando o cliente olha e pensa, nossa, essa pessoa domina completamente o que faz. E essa frase resume tudo perfeitamente. A confiança do cliente não se ganha só com um portfólio bonito, não. Ela se consolida quando o cliente sente segurança no conhecimento profundo daquele profissional. Agora, um ponto bem importante. Construir essa percepção de autoridade é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não acontece da noite por dia com uma única postagem. É um trabalho de longo prazo, de formiguinha, e é por isso que começar o quanto antes é simplesmente fundamental. Certo, mas como é que se constrói essa autoridade na prática, no mundo de hoje? Bom, a resposta está em usar de forma inteligente o kit de ferramentas digital que todo mundo tem à disposição. Logo de cara, a gente pensa nas plataformas mais conhecidas, claro. Instagram, Facebook, que são vitrines visuais incríveis para o trabalho. E também o Google, que já funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Só que aqui tem o pulo do gato. Embora todas essas ferramentas sejam úteis, uma delas tem um peso muito, mas muito maior nessa jornada de construir autoridade e no fim do dia conseguir clientes. E essa ferramenta é o Google. É só parar para pensar no comportamento de todo mundo. Quando alguém precisa de um serviço, de qualquer informação, qual é o primeiro lugar que essa pessoa procura? No Google. Ele é a lista telefônica moderna, mas é também onde se busca a validação, prova social, onde se confere se um profissional é bom mesmo. Estar bem posicionado ali é crucial. Mas calma lá, antes de sair correndo para criar perfis e postar conteúdo sem parar, é preciso dar um passo estratégico para trás. Existe um trabalho de base, um trabalho fundamental que precisa ser feito primeiro e que vai sustentar não só a presença digital, mas o negócio inteiro. E essa imagem aqui ilustra isso de uma forma brilhante. As estratégias digitais, que são esses ícones aí em cima, só vão funcionar, só vão se sustentar se o negócio tiver uma fundação sólida, como esses blocos de pedra. Ou seja, antes de pensar em como divulgar, é preciso ter clareza total sobre o que exatamente está sendo divulgado. Então, o nosso papo de hoje nos deixa com esta pergunta, que é a mais essencial de todas. Antes de mergulhar nas redes sociais, no marketing digital, vale a pena se perguntar: a base do meu negócio está forte o suficiente para construir a marca que eu quero? Definir um nicho, um público-alvo, ter um diferencial claro. Esses são os primeiros e mais importantes passos para construir essa fundação que não desmorona.